Nós estamos nesta jornada com o objetivo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a 7ª e última semana em que aqui na grande celebração e lá nos PGs a gente está ouvindo e conversando sobre estas mensagens que o apóstolo João, recebendo lá na ilha de Patmos, enviou a cada uma daquelas 7 igrejas na localidade da Ásia Menor, hoje é Turquia, trazendo mensagens de alerta. A questão de quase 2 meses atrás, quando o Senhor falou comigo sobre estas mensagens, eu confesso de que eu tremi, por saber da severidade, da dureza da palavra, por saber da responsabilidade, mas as coisas foram ficando um pouco pior no decorrer das semanas, e chegar na 7ª semana é realmente motivo de alegria, porque eu tenho certeza de que se o nosso coração esteve alerta durante esses quase 2 meses em que passamos estudando esses 2 capítulos de Apocalipse, muitas verdades ficaram impregnadas no nosso coração. É tempo de um despertamento para a igreja, é tempo de uma mudança de atitude, é tempo realmente de um entendimento do que a gente precisa ser como igreja do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós olhamos para a igreja de Filadélfia, aquela igreja que não recebeu uma repreensão do Senhor e apesar de ser fraca, guardava a palavra do Senhor e não negava o seu nome. Hoje nós estamos diante da carta enviada a Laodiceia, uma das repreensões mais duras de todas as 7 cartas, ou das 5 repreensões que o Senhor fez, a de Laodiceia é a mais forte. Não recebe elogio do Senhor, porque se considerava que era e que tinha alguma coisa, e o Senhor diz na verdade que ela é morna. Você já me ouviu falar outras vezes que essas cartas foram direcionadas para lá, mas elas são universais, então são a minha, você também. E que a igreja não é o prédio, não é a comunidade ágape, você não consegue vir à igreja, mas a igreja somos nós. A igreja não é alguém sozinho como estão tentando ser, existe cada dia mais um grupo de pessoas fartos de igreja, sem igreja. Só que ele é a igreja quando se junta com outro irmão no propósito de ajudar e ser ajudado, servir e ser servido, abençoar e ser abençoado, celebrar e ser celebrado. A igreja somos nós. E você já ouviu dizer isso, as nossas responsabilidades são primeiramente individuais. Depois sim são coletivas, de mim para com vocês, de vocês para comigo, de vocês de um para com os outros. Mas se elas são primeiramente individuais, nós estamos perguntando: que igreja eu sou? Que igreja você é? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha quem era Laodiceia. Uma igreja que não conseguiu aproveitar ou ter nela nenhuma das bênçãos, dos elogios de nenhuma das outras igrejas. Mas todo erro, todo pecado é possível encontrar aqui. Ela não tem mais o seu primeiro amor, como era o erro também de Éfeso. Na igreja de Laodiceia não existe ninguém perseguido como em Esmirna, porque eles não incomodam ninguém. Na igreja de Laodiceia habita o trono de Satanás e ela está envolvida em toda a maldade de Balaão, no pecado de Balaão, como em Pérgamo. Ela tolera Jezabel, ela coberta, é tudo isso como em Tiatira. Ela tem nome de que está viva, mas na realidade está morta como Sardes. E nem mesmo ela consegue ter aqueles poucos fiéis que havia em Filadélfia, mas na contrário, ela é a sinagoga de Satanás que persegue aqueles irmãos. Ela mostra-se como uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Ela se esqueceu das fontes das águas vivas e a pergunta que se precisa fazer é: será que vai haver vencedor dentro dessa igreja? Jesus tem promessa para vencedores, mesmo dentro de Laodiceia. Sabe qual é a minha preocupação? Alguns historiadores, teólogos, expositores da Bíblia, vê cada uma dessas igrejas como parte de eras. A igreja de Esmirna foi aquela igreja perseguida lá no começo. E aponto como Laodiceia
a última igreja, a igreja dos dias atuais, a igreja do governo do povo, como a igreja da nossa era. Então, por mais que todas, era possível e necessário nos identificarmos, tanto no positivo como também no negativo. Alguns apontam que um retrato, um raio-x da igreja do século 21 é Laodiceia. E nós vamos ver detalhe por detalhe. É com certeza que o Espírito Santo encontra liberdade de falar aos nossos corações. Como todas as igrejas, o Senhor se apresenta de uma forma a ajudar aquela igreja, a apontar aquela igreja onde ela precisa melhorar. E aqui o Senhor começa se mostrando como o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. Ao anjo da igreja em Filadélfia escrevo: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo continua sendo o Amém, o assim seja. Ele continua sendo a sua própria confirmação, a própria prova do seu ministério, da pessoa de Cristo Jesus como Filho de Deus, embora aqueles cristãos de Laodiceia o tivessem abandonado. Cristo continua sendo essa testemunha fiel e verdadeira, apesar de eles terem rejeitado esse testemunho e de se mostrarem fiéis à causa de Cristo. Cristo continua sendo o princípio da criação de Deus, mesmo quando aqueles cristãos pareciam não se importar com a vida eterna e pareciam não olhar para Jesus como sendo o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não conseguiu entender de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas ele é o Amém. Ele é fiel e verdadeira testemunha. Ele é o princípio da criação de Deus. O Senhor começa mostrando o conhecimento que tem daquele povo e mostra que o Senhor Jesus é contra a indecisão. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, nem lá nem cá. Aqueles cristãos não são tão frios à mensagem de Deus, e por isso eles não rejeitam totalmente, mas eles também não são quentes, porque não agem de acordo com a mensagem de Deus. Eles facilmente recebem um sermão, uma correção, mas nunca aplicam realmente a mensagem a si mesmo. Por isso, eu creio que é verdadeiro afirmar de que pior que ser um pecador consciente é ser um religioso convencido. Porque o pecador consciente, ele sabe que ele precisa de salvação. Mas o religioso se convence de que as suas ações, as suas obras, o seu modo de agir o estão levando a algum lugar. Eu sei que eu choco algumas pessoas quando digo que às vezes eu prefiro que haja um boteco numa esquina do que uma igreja sem doutrina, sem princípio bíblico. Porque quem está realmente em um bar é consciente de que não está no melhor lugar e de que precisa de mudança e transformação. Mas sem apontar, porque apontando estaria julgando essa ou aquela igreja, mas se estar em algum lugar em que a palavra de Deus não é pregada, em que o pecado não é confrontado, vai gerar este convencimento e esta tranquilidade. Estou na igreja. E nós precisamos prestar atenção, porque o Senhor disse que é preciso ser crente ou ser frio. Um historiador disse que eles eram bons demais para ir para o inferno, mas ruins demais para ir para o céu. Há outras ideias aqui que dá para a gente refletir e deixar o Espírito Santo falando aos nossos corações. Eles não se deixavam ser conduzidos totalmente por doutrinas falsas, mas também não se dedicavam totalmente à verdade. Nem lá, nem cá, nem frio, nem quente. Eles não eram tão maus quanto aqueles que não buscavam estar na igreja, frequentar a igreja, mas não estavam interessados em serem cristãos autênticos. Eles não eram realmente frios e mortos, mas também não eram quentes e vivos. Eles não respondiam com entusiasmo ao chamado de Cristo, mas achavam satisfação
na vida religiosa. Eles diziam que estavam na carreira cristã para ganhar o prêmio, para ganhar a vitória, mas cuidavam para correr sem suar. Eu quero ser cristão com o menor esforço possível. Como é possível fazer isso? E a resposta é impossível, porque Jesus disse que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Tinham considerado o custo de combater esta guerra cristã, a carreira cristã, mas se assustavam e se mantinham parados, congelados, esperando negociar com o mundo, procurando estabelecer com o mundo uma paz e uma concordância. E eu louvo a Deus porque está começando a ficar impossível de estabelecer paz com o mundo e concordância, porque eles estão extrapolando. Nas redes sociais hoje, a prefeitura de Itajaí, em homenagem aos 155 anos, botou uma foto de um primeiro casal homossexual num casamento coletivo realizado pela prefeitura. E que eu acho interessante de rede social, principalmente quando é uma publicação de alguém de vulto, como a prefeitura, é os comentários. E entre meios alguém resolvia protestar, apontar o correto e era massacrado, porque todos estavam aplaudindo e chamando a igreja de incoerente, faltos de amor. E nós não somos faltos de amor, porque aquelas pessoas podem ser sim alcançadas pela palavra de Deus e pelo amor de Deus, mas o que eles estão fazendo está verticalmente, está frontalmente contrário ao que está apontado aqui. Então, esta atitude de querer estabelecer a paz com o mundo vai ficar difícil nos próximos dias, com certeza. E eu creio que a mornidão vai ter que sair daí, porque ou a igreja se associa de fato e se torna fria, ou a igreja bota a chapa para ferver, põe mais lenha na fogueira, crava o joelho no chão, entra pelo caminho do jejum realmente, e assume os riscos de dizer: nós cremos na palavra de Deus e mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses cristãos aqui não, eles querem paz, concordância. A vida deles não há autossacrifício, o cristianismo deles não tem cruz. A igreja de Laodiceia não tem fervor de espírito no serviço do Senhor, não se mostra zelosa em favor das verdades do Evangelho, não tem um fervor pela casa do Senhor, pela disciplina, não são calorosos contra o pecado e contra todo o erro e todo o caminho falso. Aqueles membros estão debaixo de uma influência do cristianismo, mas não do poder. Aqueles irmãos tinham até mesmo uma boa atitude, mas não tinham piedade, vida santa, buscando a presença de Deus. Mornos, nem frio, nem quente. E Deus não aceita indecisão. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Romanos, capítulo 12, verso 11, diz, 12, 11, nunca falte o zelo. Nunca falte a vocês o zelo, o cuidado. Eu acho que creio que o contrário de zelo poderia ser o relaxamento. Aqueles irmãos perderam isso. Está bem se a gente for, se a gente não for também está bem. Se a gente orar, tudo bem, mas se a gente não orar, também tudo bem também. Nunca falte a vocês zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, fervorosos no Espírito. O Senhor rejeita totalmente a mornidão. O Senhor diz àquela igreja: porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que gostoso como o Senhor Jesus é amável, como é a fonte de toda sabedoria, de toda inteligência. Jesus está fazendo isso para aqueles irmãos ali, e eles estão entendendo tudo bem direitinho. A cidade de Laodiceia não tinha um lençol freático, não tinha cachoeiras, fontes de águas, mas havia cidades próximas que tinha tanto fontes termais, que são terapêuticas,
como fontes de águas frias, que também são bênçãos de Deus. Mas para que a água chegasse nessa cidade, ela vinha por dutos, por canos. Provavelmente não tinha cano igual desses hoje, né? Escavados na rocha, não sei como é que faziam lá. E se não me falha a memória, de Herápolis até Laodiceia, coisa de 11 ou 12 quilômetros. E quando a água chega aqui, elas chegam mornas. Saía de lá geladinha, mas chegavam mornas aqui. E o Senhor Jesus está provando a sua igreja. É quando Ele aprova, Ele descobre-a como morna. E não sei se você sabe, mas a água morna é considerado dentro da medicina como uma fonte emética, uma forma de provocar vômito. Tomar um copo de água morna, algumas pessoas sentem ânsias de vômito. E eu tenho certeza que Cristo não morreu na cruz, de que Cristo não sofreu tão grande paixão para produzir discípulos assim mornos. Eu tenho certeza de que o Evangelho chegou até aqui, a minha, a você, a base, à custa de sangue e de vidas, para que a gente se tornasse mornos. Não. É preciso olhar para a história, a começar na cruz do Calvário que Jesus passou, e continuar ao longo da história, vendo quantas madrugadas insones que os pais da igreja passaram com o rosto prostrado em terra, clamando a Deus pela sua igreja. Quantos foram os mártires para que a igreja hoje tivesse a liberdade de proclamar o nome de Cristo? E olhando para isso, com certeza a gente não pode dizer: eu vou ter um evangelho mais ou menos. O Senhor está rejeitando essa igreja. Há 4 igrejas, o Senhor declara: eu tenho algo contra vocês, das que nós estudamos. Mas aqui não é declarado: eu não te aceito, eu estou quase te vomitando. Este é o ponto alto de condenação. As outras havia um it, havia um elemento, havia uma ação de que o Senhor era contrário. Aqui o Senhor está dizendo para esta igreja em particular, de que o Senhor está a ponto de lançá-la para fora de si. Ele não suporta o morno, Ele não suporta o em cima do muro. Eu não sei como pega isso na sua vida espiritual, eu não sei como soa isso aos seus ouvidos. Eu não sei como tem sido a sua entrega a Cristo, a sua renúncia a Ele. Eu sei de que o Senhor sempre deixou isso muito claro. Em Mateus capítulo 6, no verso 24, o Senhor diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Vai odiar um e vai amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. E o Senhor diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você não pode servir a Deus e aos prazeres, você não pode servir a Deus e a sua vontade. Nem frio, nem quente. Nós não somos assim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor conhece profundamente a sua igreja. Você diz, o Senhor escreve para Laodiceia: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, de que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Meu irmão, a pessoa ouvir isso, ser essa igreja para isso. E a pergunta que eu faço é: por que essa divergência entre o que a igreja pensa de si e o que Deus está vendo dela? É porque esta igreja aqui em pauta, ela está olhando para ela com os olhos naturais, e no natural parece que eles não precisam nada. Eles têm um templo, eles têm ministérios abençoados e bem montados, eles têm conforto para os participantes do culto, eles têm uma boa liturgia. Os cristãos possuem recursos, vida sossegada, saúde, não há falta de nada. Agora, esse sentimento de satisfação é muito perigoso, porque ele só acontece no lado natural. Você não vai conhecer ninguém que está buscando a Deus e está satisfeito com onde já chegou em Deus. Se você estiver satisfeito com o que tem desfrutado em Deus, você está correndo sério perigo.
Porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais fome de Deus nós temos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais vontade de ler a gente tem. Você consegue perceber o contrário? Pessoas que têm fastio, que não se preocupam com a Bíblia, é porque começaram a se afastar dela ou nunca foram a ela. Pessoas que passam uma semana inteira sem oração, é porque realmente ou pararam de orar ou nunca chegaram a desfrutar a presença de Deus. Porque é impossível ficar satisfeito quando se começa a buscar mais de Deus. Este eu não preciso de nada só pode ser falado quando a gente olha com olhos focados nos bens materiais, humanos, físicos. Jesus conta a parábola de um homem insensato, depende da sua versão, de um homem tolo, de um grande fazendeiro, em Lucas 14. Esse homem teve uma safra extraordinária. Este homem realmente, quem sabe, bateu os seus recordes. E ele diz, você, falando com ele mesmo na frente do espelho, né? Você tem grande quantidade de bens. Você tem coisa aí para muitos anos, por isso agora descansa, coma, beba, se alegra. E Jesus, ou Deus, repreende aquele homem, dizendo em 14, 20 e 21, contudo Deus lhe disse, insensato, sem juízo, louco, esta noite a sua vida será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com a sua riqueza? O que você tem preparado, para quem será? E Jesus deixa claro para mim e para você, assim acontece com todo aquele que guarda riquezas para si próprio, mas não é rico para com Deus. Sabe qual é a bênção? O Senhor tem um conselho para a sua igreja. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para que você cubra a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha como Deus está usando todo o fundo histórico. Laodiceia é considerado um centro comercial muito poderoso. O comércio de ouro que vem de Sardes é famoso ali. A cidade de Laodiceia tem um dos maiores centros bancários da Ásia Menor. E na visão deles, nós somos muito ricos. O diagnóstico que a igreja faz, a gente está bem. Só que a real situação apontada pelo Senhor é que eles eram miseráveis, que eles eram dignos de compaixão e de que eles eram pobres. E por isso o conselho do Senhor é: compre de mim ouro refinado no fogo, e daí sim você se tornará de fato rico. Que risco incrível, irmãos! Quando você se autoavalia, quando você se julga a si próprio e acha que está muito bom. Você sabe que o meu interior estremece quando eu converso com alguém novo na fé, com alguns anos de fé, e ele está muito feliz com o seu estágio espiritual, porque ele aponta para trás e diz: você precisava ver como eu era. E às vezes falta ousadia, coragem para dizer: você precisa saber como você vai ser se permitir o Espírito Santo continuar trabalhando em você. Nós somos ricos, Deus diz: vocês são pobres. Nós estamos com tudo, Deus diz: não, vocês são miseráveis. Ou seja, estão em uma miséria, estão em uma falência espiritual. E o Senhor diz: eu sim tenho o que vocês precisam de ouro, mas não do ouro que vem de Sardes e que gera o comércio. Vocês precisam de um ouro refinado no fogo, porque quando passa o fogo purificador de Deus, todas as impurezas saem e fica realmente o que tem valor na nossa vida. Às vezes a nossa jornada cristã, a gente tem muita pompa, muita coisa, mas não resiste ao fogo. Quando passa o fogo, sobra a essência. E de quando em quando Deus precisa mandar os seus fogos purificadores sobre a nossa vida.
É por isso que o irmão Tiago diz que a gente não precisa estranhar quando vir provação sobre nós. Aqueles irmãos viviam em uma cidade famosa pela sua indústria têxtil. Sabe, parecida com Brusque, né? Uma conhecida lã escura era conhecida e fabricada ali em Laodiceia. A cidade estava realmente orgulhosa da sua indústria têxtil. E quem sabe eles diriam: nós somos referência em roupa. Em roupa, em vestuário, aqui a gente manda ver. E Deus vem e diz: vocês estão nus. Vocês estão despidos de qualquer coisa aos olhos de Deus. E nudez na Bíblia, por mais que hoje eles dizem que é artístico, pela santa palavra de Deus, sempre foi motivo de vergonha. Está dentro da psique humana isso, e não é tabu não. A partir da entrada do pecado, a Bíblia diz que antes do pecado o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam, mas a partir da entrada do pecado por Adão e Eva, eles sentiram vergonhas da forma como estavam. E Deus diz: toda esta empolgação de vocês em cima da badalada indústria têxtil, que vocês acham que veste o mundo inteiro, na verdade está escondendo algo terrível. Espiritualmente vocês estão andando nus. E o Senhor propõe a eles dizendo: comprem roupas brancas, comprem e vistam, para que venha cobrir a vergonhosa nudez de vocês. Aquela cidade era o maior centro oftalmológico do Império Romano. Laodiceia tinha, não sei se descoberto, mas fabricava ali um pó chamado pó frígio, que curava todas as doenças, ou quase todas as doenças das vistas, e pessoas do mundo inteiro vinham para ali em busca de tratamento, em busca de cura. Mas Deus diz de que eles estão cegos. A visão deles é de que eles são a cura para a cegueira do mundo. A real situação é que eles não têm visto nada no campo espiritual. Como estão os teus olhos espirituais? A Bíblia diz que os olhos do puro, tudo é puro. Ele não vê maldade em nada, ele não tem problema em nada. Mas aos olhos do impuro, ele vê maldade em tudo. Quando o pastor falou tal coisa, ele olhou bem na minha direção naquela hora. Alguém falou alguma coisa de mim para ele? O Senhor aconselha aqueles que achavam que dominavam a arte de curar as vistas de todos. O Senhor disse: vocês precisam comprar é do meu colírio para ungir os olhos de vocês e para que vocês possam enxergar. Como nós precisamos de que o céu seja descortinado, de que assim como aconteceu com Paulo, que caiam escamas dos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Assim como aconteceu com o moço do profeta, que estava olhando para as circunstâncias humanas e vê a situação difícil, ele se vê cercado por um exército inimigo, mas sai o profeta, e o profeta já havia comprado o colírio espiritual de Deus. Ele ora dizendo: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja o que está acontecendo. E os olhos do moço se abriram, e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor deles, trazendo a proteção e livramento. Os olhos humanos estão dizendo: não precisa se preocupar. De geração a geração estão dizendo que Deus vai voltar, mas até agora Ele não voltou. Não precisa ter problema, a igreja de hoje é mais flexível, ela não fica criticando e pregando contra isso e contra aquilo, mas os olhos espirituais estão dizendo: é tempo de santificação, é tempo de busca da presença de Deus, é tempo de lavar as suas vestes, é tempo realmente de se separar do pecado, é tempo de levantar os olhos e ver de que o Senhor Jesus está voltando. Os discípulos estavam necessitando desse colírio espiritual aqui, porque eles estão olhando para uma lavoura,
para uma plantação, e estão dizendo, daqui a 3, 4 meses está na época da colheita, em João 4. E Jesus disse, é questão de foco, é questão de olhos espirituais. Ele disse, levante os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, já estão maduros para a colheita. Os olhos carnais da igreja dizem, qual é o próximo investimento que nós vamos fazer? Vamos melhorar as poltronas, o que a gente pode fazer mais aí? Já pensou uma poltrona daquela com massageador? O pastor pode ficar gritando lá 1 hora, a gente com massagem aqui, coisa boa, vamos fazer isso? Os olhos espirituais estão dizendo, Deus, será que a gente devia ter culto todo domingo mesmo? Será que a gente não tinha que estar nas praças? Será que a gente não tinha que estar agarrando esse pessoal e forçando a entrar realmente na casa de Deus? Será que a gente não tinha que estar insistindo um pouco mais, clamando um pouco mais, orando um pouco mais por essas pessoas e mostrando a eles que dentro de um pouquinho de tempo, como expressou o apóstolo João, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor corrige a sua igreja porque Ele a ama. Eu repreendo e disciplino, diz o verso 19, aqueles que eu amo. Por isso seja diligente, ou seja zeloso e arrependa-se. Repreendo, disciplino aqueles que amam. O amor nunca é cruel, mas às vezes ele precisa ser severo. Quem ama corrige. Disciplinar é infringir dor com propósitos eternos. Às vezes o Senhor tira um negócio nosso, às vezes o Senhor dá uma chacoalhada em nós, às vezes o Senhor fecha uma porta, para que a gente se volte, para que a gente preste atenção. Por um motivo que eu acho que é de tristeza e não de alegria para o Senhor, muitas pessoas se entregam de uma maneira mais intensa a Deus, ou procuram às vezes até a igreja por causa da dor. É um caminho que Deus acaba encontrando para isso. Escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 6 e verso 11, eu queria compartilhar com vocês, quando ele disse, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo o que aceita por filho. Se a gente continuar lendo, ele diz, se tem alguém que não está levando umas varadas do Senhor, é porque é bastardo, não é filho. Porque filho é corrigido pelo Senhor. E no verso 11 ele faz esta constatação que todos sabemos que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Rapaz, Deus me pegou que moeu. Estás feliz? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que o Senhor espera de nós? Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Seja diligente e arrependa-se. Em lugar da mornidão, o Senhor diz, aumente a fervura. Seja dedicado. Seja zeloso. E os elementos desse zelo estão no versículo anterior. Atravesse o fogo refinador, compre de mim ouro provado no fogo. Volte-se para vestiduras de justiça e de santificação, roupas brancas para cobrir a nossa nudez. Aceite a iluminação do Espírito Santo para que seja curada a nossa cegueira espiritual, o colírio para que vejas. Seja zeloso. Arrependa-se. Arrependimento é mudança de alma, mudança de mente, é nova direção dada ao próprio ser. É permissão ao Espírito Santo para operar as nossas vidas e transformar tudo que é em nós. Quem sabe o texto mais conhecido desta carta, ou do livro de Apocalipse até, é esse verso 20, em que o Senhor Jesus bate na porta. O Senhor quer entrar. Você pode abrir a porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu gosto de usar a experiência de uma cerimônia de casamento. Pense na festa. Agora inverta a ordem, a noiva chegou primeiro. Está tudo certo. A noiva entra, a porta da igreja se fecha. Tem música, tem sermão, tem noiva,
tem daminha, tem padrinho, tem aliança, mas não tem o noivo. O noivo está pelo lado de fora da porta a bater. Cristo deixado pelo lado de fora da sua igreja. Pelos idos de 1800, como é que é, Guaraná com rolha? Né? O famoso pintor inglês William Roman Hutt pintou um quadro chamado A Luz do Mundo. Creio que já está aqui. 1854. Né? Qual era a outra além do Guaraná com rolha, Silvia? Capilé de framboesa. Essa aí antes do capilé com framboesa ainda. Né? Eu tomei capilé com framboesa e não é 1954, é 1854. Por mais que não dá para ver aqui os detalhes, essa porta é uma porta que não tem trinco, não tem tramela pelo lado de fora. E no dia da exposição foi um pai com o seu filhinho. E o menino parou a apreciar a obra e olhar e perguntou: pai, por que não tem maçaneta? E o pai explicou: filho, é porque essa porta simboliza o coração do homem, ela só pode ser aberta por dentro. E o menino pergunta: pai, então por que não abram a porta? Por que eles não abrem a porta? E o pai disse: é porque eles não ouvem Jesus bater. E o menino não se conformou com aquela resposta e ficou olhando o quadro e olhando, até que ele disse: eu já sei, não é por isso não. Eles não ouvem Jesus bater porque estão muito ocupados em um quartinho dos fundos, que de forma que possa, o quanto ele insistir em bater, eles nunca escutam que Jesus está batendo na porta. Jesus tem batido na porta de muitas formas, através da consciência, através do Espírito Santo, através dos sermões, através de sonhos, circunstâncias, dificuldades, enfermidades. Será que nós estamos conseguindo ouvi-lo? Porque se a gente ouvir, ele promete íntima comunhão àqueles que o ouvem. Se ele ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A última promessa que nós temos ao vencedor dessas 7 igrejas: darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Vencer, sentar no trono de Deus. Desafios muitos, mas a ordem do Senhor é essa: abra a porta, deixe ele entrar, seja diligente, arrependa-se, não permita que a mornidão chegue aí e encontre repouso. Coloque fogo do Espírito aí, coloque a água para ferver realmente, se separe para Deus através do jejum, da oração. Se entregue totalmente a Deus, de forma incondicional, e receba essa promessa que vem aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.